Ter pressão alta é literalmente como andar por aí com uma bomba relógio amarrada no corpo. Sem você nem se dar conta, a hipertensão vai pressionando suas artérias, suas veias, e assim vai pressionando todos os órgãos do seu corpo, especialmente o coração, cérebro e rins. É como se você estivesse dirigindo um carro com pneus superinflados, que a qualquer momento pudesse explodir. Não é à toa, a pressão alta é chamada de assassina silenciosa. Muitas vezes você não sente que está hipertenso. E o primeiro sintoma, às vezes, já é o derrame, o infarto ou até a morte. Por isso que eu, Dr. Roque Savioli, cardiologista há quase 50 anos, escolhi a pressão alta como um dos principais vilões que vamos aprender a combater nessa sequência de vídeos. Vídeos preparados e estruturados para servirem como um protocolo de cuidado que você pode e deve adotar aí mesmo na sua casa, para ter um coração blindado, longe do alvo do infarto e do AVC. Porém, antes de tudo, é preciso saber qual a sua pressão. E para saber disso, basta aprender como medi-la. A pressão normal é 12/8 e segue essa tabela que aparece aqui no vídeo. Classificação: a pressão arterial sistólica normal, ela tem que ser igual ou menor que 120. A pressão arterial diastólica normal tem que ser igual ou menor que 80. A pré-hipertensão, a pressão arterial sistólica entre 121 e 139. E a pressão arterial diastólica 81, 89. Hipertensão estágio 1. Pressão arterial sistólica entre 140 e 159 e a diastólica de 90 a 99. Hipertensão estágio 2, a pressão arterial sistólica 160 até 179 e a diastólica entre 100 e 109. Hipertensão estágio 3, pressão sistólica maior do que 180, ou igual, e a diastólica maior ou igual a 110. Considera-se hipertensão sistólica isolada se a pressão arterial sistólica for maior que 140 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, devendo a mesma ser também classificada nos estágios 1, 2 e 3. E se este é o seu caso, é fundamental colocar a sua pressão sob controle. Mas muitas vezes só tomar medicamentos antihipertensivos e não fazer mais nada não é o suficiente para controlá-la. Talvez isso esteja acontecendo com você, que toma direitinho os remédios, mas a pressão continua alterada. Seu médico aumenta a dose, troca de remédios e nada acontece. É claro, os medicamentos fazem parte do tratamento da hipertensão e eles nunca devem ser retirados por conta própria. Mas não dá para controlar doenças crônicas como a hipertensão sem considerar outros pilares vitais. Atividade física adequada, gerenciamento do estresse, da ansiedade, a espiritualidade e, claro, a alimentação. E falando em alimentação, o consumo excessivo do sal é um enorme inimigo da hipertensão. Ah, Dr. Roque, mas eu coloco tão pouquinho de sal na comida. Mas além do sal que você usa para temperar, não dá para esquecer que outros produtos ultraprocessados, embutidos, temperos prontos, têm quantidades elevadíssimas de sódio. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo de sal deveria ser, no máximo, 5 gramas de sal, o que equivale a 2,5 colheres de café, aquela bem pequenininha. Isso com sal. E dá só uma olhadinha. O macarrão instantâneo tem quase 2 colheres de sal. Uma lasanha congelada, 3 colheres de sal. Meio tablete de tempero pronto, sabe aquele que você usa para cozinhar? Tem 1,25 colheres de sal. 3 fatias de peito de peru tem quase 1 colher de sal. Assim não é difícil de entender porque 1 a cada 4 brasileiros está hipertenso. Veja, ser um cardiologista integrativo é poder fazer parte de um trabalho preventivo, pois o que adoece um coração também compromete o funcionamento de outras partes do corpo.
Quem padece de alguma condição cardiovascular certamente tem um intestino comprometido, um cérebro sem plenas capacidades, músculo mais fraco e um espírito que também clama por restauro. Cerca de 30% dos brasileiros sofrem de hipertensão arterial. Porém, a grande maioria deles não sabe da existência dessa doença. Ou seja, passa a maior parte da vida expostos às complicações da pressão alta, como AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, a doença renal e as doenças arteriais. O grande problema é que essa doença é silenciosa, ou seja, não causa sintomas, correndo-se o risco do primeiro sintoma já ser uma das complicações. Vivemos hoje um paradoxo bem importante. Primeiro, é um grupo de pessoas que não segue as recomendações médicas no que diz respeito ao uso de medicamentos, que, óbvio, podem fazer parte do tratamento. O segundo grupo é o que toma os medicamentos, por vezes com muita obediência e responsabilidade, porém faz o uso quase que de uma forma isolada, sem considerar os outros aspectos que interferem e muito na elevação perigosa da pressão. Um dia um paciente chegou ao consultório com uma prescrição enorme, com 4 comprimidos diferentes para a pressão, e queixava-se que mesmo seguindo certinho o que era preconizado, a sua pressão vivia em descontrole. Após uma conversa, identifiquei que o mesmo paciente usava diariamente um medicamento em gotas para desentupir o nariz. Tal medicamento, à base de sinefrina, elevava a pressão, e essa era a causa do descontrole. Foi só parar o uso das gotinhas e a pressão entrou nos eixos. Existem outros medicamentos que também podem estar associados a uma pressão arterial mais alta. Anticoncepcionais orais, especialmente aqueles que têm doses mais elevadas de estrogênio. Anti-inflamatórios, aqueles que são usados por dores crônicas, isso pode elevar a sua pressão. Alguns antidepressivos, corticoides, descongestionantes nasais, medicamentos para perder peso, estimulantes, tudo isso pode aumentar a pressão arterial. Mas lembre-se, nunca pare de tomar qualquer medicação por conta própria ou interrompa o tratamento. Apenas o médico pode prescrever um remédio e apenas ele pode avaliar se é possível retirá-lo. Por isso, sempre digo que tão importante como tratar a pressão alta é tentar identificar os fatores que estão sendo responsáveis pelo fracasso terapêutico. Falamos aqui sobre uma possível interferência das medicações, mas o fator que mais contribui para a pressão descontrolada, com toda certeza, é o excesso de sódio escondido nos alimentos. Digo isso porque até no pão doce existe uma quantidade de sódio que pode elevar a pressão arterial. Às vezes, os pacientes nos dizem que estão fazendo uma dieta com muito pouco sal, mas quando observamos, eles consomem uma grande quantidade de laticínios, embutidos e alimentos industrializados que são ricos em sal. Todos eles, inclusive os que parecem ter sabor doce, são ricos em uma substância que eleva a sua pressão sem que você saiba, que é o sódio. Em todas as embalagens dos produtos industrializados, você vai encontrar a quantidade de sódio nos rótulos. Só para citar, por exemplo, um pacote de 85 gramas de macarrão instantâneo tem 1.951 miligramas de sódio. Uma unidade de 50 gramas de pão francês, aquele pãozinho de padaria, 320 miligramas de sódio. 2 unidades e meia daquela bisnaguinha, 50 gramas, tem 239 miligramas de sódio. Uma colher de chá de tempero pronto em tablete, aquele que você usa para colocar, para temperar a comida, 1.645 miligramas de sódio. 5 unidades de biscoito de polvilho de 15 gramas, 203 miligramas de sódio. Portanto, para controlar a pressão, você precisa ir muito além do saleiro da mesa. A forma mais natural é a seguinte, invista em alimentos naturais, folhas verdes, legumes, frutas,
carnes compradas no açougue sem ser congelada, peixes naturais. Afaste-se de embutidos, enlatados, conservados, congelados, queijos, salgadinhos, molhos prontos. Como seria viver uma vida sem medo da próxima consulta médica, sem medo de medir a pressão, sem medo de qual será o resultado ao abrir um exame? Uma vida em que você se sente protegida de qualquer doença, com o coração fortalecido, a artéria limpa, a mente sempre afiada e veloz e exames normalizados. Tudo porque você sabe qual o segredo para manter uma vida longa, saudável e livre de preocupações com infarto ou AVC. Se é isso que você busca, quero apresentar um caminho para você. Sou o Dr. Roque Savioli, médico, cardiologista de vários hospitais de ponta aqui de São Paulo, com 50 anos de prática clínica. Preparei um curso online gratuito para ajudar você, mulher, que está no climatério ou na menopausa, a sair do alvo do infarto do AVC com mudanças simples de hábitos de vida. É o desafio Salva Coração. Ao longo de 7 dias, eu me proponho a ensinar você gratuitamente um método simples de 8 compromissos para evitar e combater doenças cardiovasculares como pressão alta, colesterol elevado, diabetes, artérias entupidas e etc. Eu quero dar a você soluções simples, acessíveis e, é claro, cientificamente comprovadas para proteger seu coração. Mas você precisa se comprometer a fazer essa mudança na sua vida e priorizar a sua saúde. E se é isso que você deseja, para participar gratuitamente é muito simples. Aperte o link ou o botão que está aqui em algum lugar dessa tela, preencha com seus dados. Eu espero por você.